Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Agromítico, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica na agricultura e no mundo rural. É uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Pretendemos, nestes agromeetings, ouvir a experiência e as opiniões do conferencista e responder às questões que quem estiver interessado em colocar as pode fazer inscrevendo-se no Zoom, tanto que está na divulgação do Facebook, e colocando a questão por escrito no bate-papo do Zoom. E, portanto, iremos respondendo às questões por ordem de entrada. Hoje temos como tema o contributo do associativismo agrícola para o desenvolvimento de Portugal. É orador Luís Mira, é secretário-geral da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, portanto é uma das personalidades, na minha opinião, mais respeitável e respeitada em Portugal pela sua experiência. Portanto, é licenciado em Engenharia Zootécnica, é administrador do Instituto de Emprego e Formação Profissional, membro do Conselho Económico e Social desde 2002. Em 2003 tornou-se administrador do Centro Nacional de Exposições em Santarém e, portanto, faz parte também, desde 2005, é membro do Conselho Económico e Social Europeu. Portanto, é alguém que começou no associativismo há 32 anos, portanto, foi chefe de departamento de associativismo da Confederação dos Agricultores de Portugal e desde 1999 que exerce o cargo de secretário-geral desta mesma confederação. Engenheiro Luís Mira, muito obrigado por estar connosco. É um enorme gosto tê-lo cá e, sobretudo, para mim é um gosto enorme porque eu tenho um enorme respeito pelo associativismo. Estive no lançamento e fui presidente da direção de uma associação que é a vossa associada, que é a Associação Portuguesa de Quivicultores, e, portanto, tenho um enorme respeito pelo vosso trabalho e por este tema, e, portanto, é um enorme prazer estar aqui consigo. Muito obrigado. Tenho a palavra. Obrigado, José Martino. Obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir. Na realidade, o tema hoje é aliciante, o contributo do associativismo agrícola para o desenvolvimento de Portugal. Eu vou abordar o tema contando um pouco a história da CAP e os pontos mais relevantes em que o associativismo, e neste caso a CAP, contribuiu para o desenvolvimento de Portugal. Eu acho que o primeiro grande marco foi a ação que os agricultores tiveram no 25 de novembro de 1975. O país atravessava um período de instabilidade, eu diria instabilidade política, com uma hipótese de viragem à esquerda muito real, e a manifestação, o bloqueio que se fez em Rio Maior foi determinante para esse movimento levar outro rumo e o país levar outro rumo. Se hoje temos uma democracia como temos, aqui também o associativismo dos agricultores, e isso foi a gênese da CAP. Nós comemoramos sempre o nosso aniversário no 25 de novembro. Acho que depois tivemos um período muito conturbado e em que a CAP teve que agir no sentido de apoiar todos aqueles que tinham ficado sem a sua propriedade, no Ribatejo e no Alentejo. Mas já nessa altura a CAP, embora tivesse uma ação mais forte nessa região, as maiores manifestações que a CAP fez foram, por exemplo, em Braga. Eu ainda não participava na CAP, mas o engenheiro José Manuel Casqueiro sempre disse: a manifestação de Braga foi a maior manifestação que a CAP alguma vez fez em Portugal. E, portanto, foi sempre com o apoio do Norte, foi sempre com o apoio de todos os agricultores que a CAP conseguiu atingir os objetivos e, de alguma forma, a repercussão que tem hoje. Esse período foi um período que terminou
eu diria, com a adesão de Portugal à União Europeia, porque uma das condições de adesão era que essa devolução das terras fosse feita. Também tenho que dizer aqui que alguns dos agricultores lesados não entenderam a ação da CAP e alguns deles voltaram-se contra a CAP, porque esse processo teve no início uma devolução de uma reserva com pontos, com um sistema que tinha essas características, e as pessoas queriam logo a devolução total. Pois, às vezes as coisas não podem ser todas feitas de uma só vez, e os agricultores, alguns não perceberam isso e ficaram contra a CAP e acharam que a CAP estava a agir mal. Com a adesão vem um novo desafio, a política agrícola comum. Os agricultores portugueses, e eu acho que isto diz-se pouca vez, os agricultores do Ribatejo e do Alentejo que tinham tido as ocupações tinham as suas propriedades destruídas, as vedações, os tratores, o gado, as árvores, estavam tudo destruído, e a norte era uma agricultura de menor dimensão, com mais agricultores e uma agricultura muito pouco desenvolvida quando comparada com as agriculturas do centro da Europa, que também beneficiaram daquilo que eu chamo os anos de ouro da PAC até 1992, em que os agricultores só precisavam de produzir, o preço era estabelecido administrativamente pelos ministros da Agricultura e depois, se o mercado não pagava, a Comissão intervinha. E isso veio dar origem àquilo que alguns ainda se lembram dos lagos de leite, das montanhas de carne, que obrigaram a reforma da política agrícola comum. Desde o seu início até 1992 foi sempre só produzir, sem limitações, era isso que a PAC tinha. Ora, quando nós entramos em 86, apanhámos já o comboio a andar muito rápido e nós não tínhamos uma agricultura desenvolvida. Era uma agricultura que, tal como o país, vinha com grandes problemas de desenvolvimento. Em 92, dá-se a primeira reforma da PAC. Um ministro português, Arlindo Cunha, foi quem aprovou a reforma da PAC numa presidência portuguesa do professor Aníbal Cavaco Silva. Nessa altura, foi necessário adaptar toda a agricultura, e nós estávamos há 6 anos, desde 86 a 92, não tivemos tempo para crescer, e nessa altura disseram-nos, agora ninguém pode aumentar a sua capacidade. A reforma da PAC veio como que tirar uma fotografia, mas a imagem melhor que eu vejo é que essa fotografia foi com 6 anos, portanto nós não estávamos crescidos para ter uma fotografia de um adulto. Para isso levou-nos sempre a que essa fotografia nos marcasse para todo o percurso da PAC até hoje. Nós nunca conseguimos recuperar, digamos assim. Porquê? Porque não tínhamos tido tempo para beneficiar anos da PAC e ser como os outros que estavam lá já há dezenas de anos. Aí vem uma nova etapa do associativismo e da CAP, arranjou uma delegação em Bruxelas. Nessa altura não era a comunicação como era hoje, era difícil a informação, não havia internet, não havia nada disso, nem os computadores ainda eram uma coisa só para alguns, e a delegação em Bruxelas tinha um papel importante porque ia buscar essa informação e enviava para cá. Essa informação depois tinha que ser traduzida, embora ela viesse em português, tinha que ser traduzida para que os agricultores soubessem e percebessem todas aquelas regras. Eu não me esqueço de ter ido em 1992 a uma sessão que a CAP fez em todo o país, fizemos 20 sessões no mesmo dia e a mim calhou-me ir a Macedo de Cavaleiros, nunca mais me esqueço disso, e fui explicar que aquilo agora ia haver cotas e que as pessoas tinham que quem ficasse com essas cotas tinha uma compensação, e estava um senhor, assim já de idade, que durante a sessão disse, desculpe lá, eu estou aí a ouvi-lo, que vai haver cotas, vai ser assim, com esta regra ou aquela, mas o senhor não sabe nada disto, para cá do Marão mandam os que cá estão. Eles riram-se todos muito, bateram palmas ao que o homem disse, acabámos a sessão. O que é facto é que depois, um ano depois, em 93, eu voltei lá já com a reforma aprovada e com as cotas,
E as pessoas indignaram-se muito com tudo aquilo e achavam muito estranho, mas estava lá o mesmo senhor e nesse dia disse, bom, ele já cá tinha vindo há um ano dizer isto, nós é que não acreditámos. E, portanto, foi dos marcos que não me esquecerei. E aqui a CAP desenvolveu um departamento técnico que criou a partir de 1989 para exatamente apoiar naquilo que eram a política agrícola comum, os fundos. Nesta altura havia uma coisa que era os apoios ao investimento através do 797 e que começaram a transformar a agricultura portuguesa e a dar aquilo que ela é hoje. Em 92 começam a existir a necessidade de fazer as candidaturas que hoje já são banais, mas que naquela altura não eram. O Estado ainda tentou fazê-las e em 93 faz um protocolo com as organizações para que nós auxiliássemos no apoio administrativo da realização das candidaturas. Nessa altura a CAP faz uma candidatura diretamente a Bruxelas, cria os centros de informação rural e cria 15 centros ao longo de todo o país para apoiar as associações na realização desses pedidos de ajuda que eram determinantes, ainda hoje são, para a atividade dos agricultores. Portanto, em 92 começámos com essa função. Isto é uma delegação de competências da Comissão Europeia para as organizações. Em 95, Portugal depois tinha que fazer uma identificação das parcelas, não fez. Acabou por levar uma multa da Comissão, uma correção financeira, e pediu na altura ao Instituto Geográfico Cadastral para fazer o parcelário. E o Instituto Geográfico Cadastral disse que demoraria 80 anos para fazer e que na altura era em contos, levava 100 milhões de contos. Ora, eles não tinham esse tempo e as organizações acabaram por fazer esse trabalho a partir de 1995 e fizeram-no num ano. Foi um parcelário que permitiu nós não pagarmos mais multas à Comissão e começarmos na identificação das parcelas. Depois também se mete a crise das vacas loucas em 1998 e a Comissão em 99 passa a ter a identificação dos bovinos obrigatória com o registro animal. Também o Estado começa por fazer essa função. Aquilo tem prazos muito apertados, os registros têm que ser colocados na base de dados com 1 dia e meio. O Estado, passado 6 meses, verificou que não era capaz de cumprir aquilo, chamou as organizações de agricultores, o associativismo em Portugal, e disse, bom, vamos lá fazer isto, ajudem-nos lá. Quando nós pegámos naquilo, havia 6 meses que já não sabia o que é que tinha passado nesses movimentos. Foi aquilo que sempre chamou o buraco negro, não se conseguiu recuperar esse prazo. Mais uma função que nos colocaram para executarmos, mas não porque houvesse alguma estratégia ou houvesse alguma intenção. Não, foi porque não havia outra alternativa, nem havia que eu fizesse, e nós, como queríamos ajudar os agricultores, concordámos nisso. Eu aqui, quando digo nós, também estendo isto às outras organizações que estão envolvidas nesta delegação de competências, as outras confederações. Para terminar só esta questão da transferência de funções, agora em 2020 também outro serviço que nos pediram, outra delegação de competências do Registro de Informação e Contabilidade Agrícola. O RICA, que muitas pessoas não sabem o que é e acham que isso não tem grande interesse, mas tem um extraordinário interesse porque o RICA é a base estatística que a Comissão utiliza para caracterizar as explorações em Portugal e a sua evolução. E, portanto, se o RICA tiver uns dados que não são representativos da agricultura portuguesa, as conclusões que a Comissão tira não são acertadas. Ora, e isso aconteceu durante muitos anos. Agora, fizeram uma amostragem das explorações que caracterizam o país. Essa amostragem tem que ser atualizada em 5 anos, porque as coisas não são estáticas, são dinâmicas. E eu penso que agora os dados estão mais próximos daquilo que é a realidade portuguesa e assim poderão ser mais ajustados à realidade. Também queria aqui dizer que dentro deste percurso todo, em 2014 começámos a fazer ações de promoção do vinho
e do azeite, levamos um conjunto de empresas a mercados externos, já fizemos 15 países, 25 cidades, já levámos 165 empresas durante este período. Temos também agora um protocolo com os italianos, um programa direto à Comissão Europeia para a promoção do azeite no Japão e em Taiwan. E também fazemos, há 10 anos, o Melhor Portugal em Bruxelas, que leva um conjunto de produtores a Bruxelas para abertura de mercados. Tudo isto tem sido contributos do associativismo agrícola para o desenvolvimento de Portugal. Agora, queria também deixar-vos uma imagem do que é a CAP. A CAP é uma organização que tem uma delegação em Bruxelas, tem 8, eu diria, escritórios regionais com técnicos espalhados de norte a sul, tem um centro de formação e 2 polos de formação. Já tivemos 3 centros de formação, mas eles tornaram-se completamente inviáveis. O de Miranda do Douro e o de Almeirim, que não era em Almeirim, era no Paço dos Negros, já não era viável continuarmos com a sua gestão e foram devolvidos ao Tesouro, que as câmaras tomaram conta deles. A organização da CAP tem um departamento técnico, tem um departamento de associativismo e um departamento de formação profissional e também este departamento de promoção de mercados. É um parceiro social com representação na Comissão Permanente de Concertação Social. Somos, digamos, um parceiro social quando o Governo lhe convém. Agora, nesta fase, com maioria absoluta, o Governo não precisa da concertação, passa pela concertação como um cilindro passa pela terra. Isso já nos levou a ter que abandonar, na história da concertação social, a própria concertação, porque não há mínima negociação. Aliás, o salário mínimo é um exemplo disso. Já foi anunciado quanto é que vai ser até ao fim da legislatura. Não há. Depois, o Governo quer dizer que fez uma concertação e negociou o salário mínimo. Não negociou nada. Já toda a gente sabe qual é que é o salário mínimo para os próximos 4 anos. Mesmo agora, esta questão que está apresentada publicamente, que nós não concordamos, já dissemos que não concordávamos, a famosa agenda para o trabalho digno. Primeiro, o nome. Parece que em Portugal o trabalho não é digno, parece que nós não cumprimos as regras internacionais de trabalho. É um nome infeliz, que o Governo justifica que a OIT também arranjou essa agenda, mas a OIT está no mundo inteiro e há muitos países do mundo em que o trabalho não é digno, não é o caso em Portugal, mas foi esse o nome que o Governo adotou. Em Bruxelas fazemos parte de um comitê que reúne as confederações de toda a Europa, que é o COPA. Somos também membros da Confederação Europeia dos Produtores Florestais e da ELO, que é uma organização que junta os proprietários de toda a Europa. Temos mais de 140 representações junto de organismos do Estado em Portugal, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, Ministério da Saúde e um conjunto de outras representações que fazemos em nome dos agricultores. Também, hoje, tudo o que é política agrícola comum, o Ministério da Agricultura não tem nem conhecimento nem intervenção, não tem, desde 92 que não o faz. Nós temos realizado milhares de sessões de esclarecimento aos agricultores. Na nova PAC que irá iniciar em 2023, este ano vai nos obrigar mais uma vez a voltarmos a fazer essa ação junto dos agricultores. E eu aqui há uma coisa que queria deixar bem marcado. Nós, sem a intenção que isso fosse assim, mas é um facto que com esta transferência de funções do Estado para as organizações, criámos em Portugal um sistema de apoio ao agricultor relativamente à PAC que não existe em nenhum país europeu. Um francês, para fazer uma candidatura, paga um rio de dinheiro a uma consultora, porque não tem nenhuma organização de agricultores que lhe o faça, porque no início da PAC eles não o fizeram, porque não precisavam, que eles próprios liam o regulamento. Hoje isso tornou-se muito mais difícil, porque a política agrícola comum são 1000 páginas de regulamento comunitário. Não é fácil a pessoa conseguir decifrar tudo aquilo e cumprir todas as regras. Mas, se as regras se mantivessem ao longo dos anos, não. Mas elas são alteradas, às vezes 3 em 3 anos, outras vezes
ainda menos. Aliás, quando se implementam uma nova PAC, já estão a pensar o que é que vão mudar para a próxima e, portanto, as regras não têm estabilidade. A própria PAC é uma política que está sempre em mudança, cada vez a exigir mais dos agricultores. Também não posso deixar de relembrar as manifestações. Quando elas são necessárias, nós fazemos esse tipo de ação. É a única confederação patronal em Portugal que o faz. Nunca vi a CIP, nem a CCP, nem a CTP fazer manifestações. Nós fizemos e temo que muito brevemente teremos que voltar a fazê-las, porque não há... Quando se chega a uma manifestação é porque já não se consegue fazer nada, já não há maneira de defender os agricultores. Então tem que se manifestar. Temo que estamos à beira de um período desses, porque o governo não respeita os agricultores, as coisas não avançam, não se cumpre nada do que se promete e as pessoas estão a entrar em desespero com a seca, com a guerra, com todos os fatores que afetam o setor agrícola e muito. Para terminar, também dizer que temos, este ano fizemos uma ação grande, que espero para o ano podermos ampliar ainda, de sensibilização dos miúdos sobre a política agrícola comum, um programa que se chama PAC for All, a PAC para todos, em português, e que andámos nas escolas um pouco por todo o país, não tanto como gostávamos, mas para o ano vamos tentar fazer uma ação concentrada em Lisboa. Porquê? Porque há mais alunos e é mais fácil fazê-la, de forma a que eles possam perceber o que é a política agrícola comum e, ao mesmo tempo, eu acho que os pais também perceberem o que é, porque os consumidores não têm a noção que a PAC é uma política que abrange todas as pessoas que vivem na União Europeia. Quem tenha 50 anos beneficiou 50 anos da PAC. Hoje, a alimentação para um europeu custa 20% do rendimento médio. Quando eu andava na escola, eu andei na escola no meio rural, há 50 anos atrás, 30%, 40% dos colegas que estavam comigo na escola, os pais deles só trabalhavam para alimentar a família, não havia dinheiro para mais nada. E isto demonstra bem um dos aspectos que se esquece muita vez, que a PAC é para os agricultores. Não, a PAC é um apoio ao setor agrícola, mas que se reflete no consumidor e no preço que ele paga pelo alimento. Portanto, a PAC é uma política para todos os cidadãos europeus. Zé, mas não acho... quero amassar com não. mais informação, acho que... Não amassou nada, é extremamente importante recordar, porque aqui é a recordação histórica que tem repercussões nos dias de hoje, não é? É verdade. Um dos problemas que nós temos hoje, não é? Que a PAC faz é que a comida seja barata. Mas o que é certo é que o agricultor vai pagando as faturas, não é? Era muito mais saudável se o agricultor pudesse ter um valor acima do seu custo de produção. Vamos lá ver. A PAC tinha um objetivo a seguir à guerra, que era produzir alimentos. De 92 a 2000 teve um objetivo, foi acabar com os excedentes. Em 2000 fez uma reforma para agradar a Organização Mundial do Comércio e não distorcer a concorrência. Na altura era uma coisa muito valorizada, que a PAC distorcia a concorrência, a OMC e o Uruguay Round e todas aquelas reuniões que houve. Mas depois, em 2003, em 2000 faz-se o desligamento das ajudas, mas em 2003 entram mais 10 países de uma vez para a União Europeia. E esse impacto é muito grande. Há uma grande alteração das regras. E a partir de 2013 a PAC toma outro rumo. A partir daí eu acho que a Europa perdeu o rumo, não sabe o que é que quer da PAC, quer tudo, quer que produza alimentos, quer que sejam saudáveis, quer que seja barato, quer que se combata as alterações climáticas, quer que tenha bem-estar animal, quer que proteja a paisagem, quer que não use fitofármacos, quer que não chateie as pessoas que vivem nas habitações ao pé, por exemplo, das vacarias e porque cheira mal. Quer dizer, o que é que a PAC, o que é que a Europa quer da política agrícola comum? O que é que quer dos agricultores? E perdeu o rumo, na minha opinião. Sim.
Concordo integralmente. Eu acho que neste momento se quer o impossível, não se sabe o que se quer e é um bocadinho impossível. Passando aqui para as questões dos nossos participantes, o Ricardo Freitas pergunta: o associativismo agrícola é eficaz na defesa dos interesses dos agricultores? É eficaz em algumas matérias. Eu acho que a matéria comercial não é eficaz em alguns setores, porque ele tem níveis muito reduzidos. Eu vou dar exemplos concretos. Por exemplo, nas frutas... antes vou dizer uma coisa. Quando se consegue ter um produto agrícola com uma marca, eu consigo me defender em termos comerciais. Nunca viram, por exemplo, o vinho, os produtores de vinho que têm uma marca, que têm uma garrafa, queixar-se que a grande distribuição lhe compra o vinho barato. Não, ou compra pelo preço que eles querem, ou eles não vendem. É tão simples como isso. Mas é aquele produto. Ora, se eu tiver um produto que não tem marca, se for uma commodity, tenho muito mais dificuldade. As frutas e hortícolas é um exemplo que eu posso dar, que as organizações de produtores e a política agrícola incentiva a isso. Mas em Portugal nós não temos OPs, organizações de produtores, com mais de 25% da produção. Se formos para a Holanda, se formos para a Alemanha, temos 90% à volta disso. Ora, se a produção tivesse organizada de uma forma mais unânime, mais concentrada, depois conseguia defender-se de outra maneira. Acho que isso tem um caminho ainda a percorrer, é uma questão de mentalidades, é uma questão de, às vezes, isso não tem a ver com agricultores pequenos ou agricultores grandes, porque isso tem a ver é com eles perceberem que juntos conseguem melhores condições. Aqui há muitos setores, o setor do leite é outro setor que não se consegue explicar bem, eu consigo explicar, mas isso levaria só um programa para a gente tratar sobre o leite, porque na realidade é um setor que... Quando entramos para a União Europeia, Portugal tinha 100 mil produtores de leite, 90 mil no continente, 10 mil nos Açores. Hoje, Portugal tem 3.400, mais nos Açores do que cá. No continente tem cerca de 1.300, 1.400. Produzimos o dobro do leite que produzíamos. O leite é baseado numa estrutura associativa, mas que deixa muito a desejar da forma como trata os agricultores. Esse é um exemplo em que o associativismo não funcionou bem para os produtores, funcionou bem para outras pessoas, mas para os produtores não funcionou bem, como todos sabem, aqueles que são do setor do leite. Há setores em que as coisas melhoraram muito. Dou outro exemplo. O setor das frutas e hortícolas, já referi que falta-lhe concentração, mas tem vindo a aumentar brutalmente nos últimos anos. As frutas e hortícolas hoje representam já mais de 3 mil milhões de valor de produção. Há 10 anos atrás tinham menos de metade disso. Portanto, tem crescido de uma forma muito consistente. O setor do vinho é um setor talvez mais organizado. Acho que aquilo que se fez no relatório Porter foi muito importante. Deu uma linha condutora. Tem uma interprofissional a funcionar bem. Tem empresas que conseguem ter a tal marca e que eu acho que nas frutas e hortícolas nos próximos 10 anos vai acontecer o mesmo. A pessoa vai querer a fruta daquela marca, não vai querer uma fruta qualquer. E isso vai permitir defender mais a produção. Tudo o que é transformar, tudo o que é fazer qualquer acrescente de valor, é aí que se consegue ter o resultado, porque, aliás, os economistas às vezes vão analisar o setor agrícola pelo Código de Atividade Económica da uva, não do vinho, da pasta do eucalipto e não da pasta do papel. Depois chegam à conclusão que a agricultura só pesa 2% no PIB. Isso é uma forma muito enviesada de ver o problema, porque eu não consigo ter vinho sem ter uvas, não consigo ter pasta de papel sem ter eucaliptos. E se virmos o complexo agroflorestal, estamos a falar em mais de 16% do PIB. Isto é sempre uma conversa que os economistas gostam de puxar o setor agrícola para baixo, com uma característica que poucos outros setores têm, é que a incorporação nacional num produto agrícola é elevadíssima.
ao contrário, por exemplo, das exportações que depois aparecem com números muito grandes, mas, por exemplo, a refinação do gasóleo em Portugal, mas temos que comprar o crudo para depois vendemos muitos milhões de gasóleo. Mas quer dizer, o valor é pouco, acrescentamos pouco. E aqui não, acrescentamos muito. E o emprego também é pouco. O emprego também é Também pouco, é pois pouco. isso é tudo pouco. Mas É, relativamente ao emprego, isso depois também tínhamos aqui uma longa conversa para ter. Mas vamos responder mais às questões. O que faz de incontornável o associativismo agrícola que justifica a sua existência? É isto que eu acabei de dizer. É que eu, se tiver uma fábrica, consigo concentrar as pessoas à porta da fábrica. O problema do setor agrícola é que ele ocupa todo o território. E hoje, em Portugal, eu tenho que referir isso aqui, o sistema democrático existente com o método DONT não compensa as regiões onde há baixas densidades de população. Politicamente, os votos são contados de uma forma que, e a atribuição do número de deputados consoante as pessoas que vivem nesses territórios, se começarmos em Vila Real e dermos a volta toda pelo interior do país até o Algarve, o número de deputados que somamos é menos do que os do Círculo do Porto. E isto diz bem da situação em que nos encontramos, em que um partido aqui numa junta de freguesia de Lisboa consegue eleger um deputado e não se consegue eleger um deputado do mundo rural porque os votos são todos perdidos, porque eles não conseguem se ingrar. Ora, se não for o associativismo, num país em que as explorações são pequenas, em que há muitos agricultores com pequena dimensão, quem é que consegue, enfim, defender os agricultores com todas as dificuldades que temos na defesa dos agricultores? E aqui também não posso deixar de o dizer, não há hoje nenhum partido que fale sobre agricultura, não há nenhum líder que interpele o Primeiro-Ministro sobre uma questão agrícola, talvez há mais de 10 anos, e isso é grave. Quais os serviços que as associações devem prestar aos agricultores? Os serviços que as associações devem prestar aos agricultores é aqueles que eles necessitam. Aquilo em que a CAP mais se desenvolveu, como eu acabei de explicar, foi em tudo aquilo que envolve a política agrícola comum. Também fazemos formação aos agricultores. Essa vertente da formação começámos há muitos anos na mesma perspectiva, na substituição do Estado. As pessoas que precisam de um curso de operador de trator para conduzir e operar em segurança, o tal COTS, precisa desse curso lá na aldeia onde ele vive, no sítio mais recôndito deste país. O IFP não vai lá. Se não for a CAP ou outra organização lá ir, isso não aparece. Hoje as pessoas, para exercerem a sua atividade agrícola, têm que ter um curso de aplicador de fitofármaco. Se quiserem transportar os animais, têm que ter um curso de transporte de animais. Se quiserem andar com o trator, têm que ter um curso de operar o trator em segurança. Quer dizer, estas formações obrigatórias, ou nós as fazemos lá chegar, ou então acabam-se. Eu, no outro dia, tive que fazer um pedido que até me custou, mas é característica do setor, e o trabalho que eu faço é defender o setor, foi pedir para que pessoas com 80 anos fossem elegíveis em ações de formação. E consegui que o Estado me dissesse, sim senhor, é uma coisa que só por isto responde porque é que é preciso o associativismo. Claro. O que acha, o que pensa que deve ser feito para que o associativismo consiga ter um papel mais preponderante na defesa dos agricultores? O que se tem feito é que, exatamente, os agricultores tenham consciência que, devido às características das explorações, devido ao muito tempo que dedicam ao seu trabalho, acho que às vezes, por um lado, não se envolvem na vida das organizações em que pertencem e, por outro, isso eles não têm tempo para o fazer e também não dão relevância a isso. E nessa situação, por um lado, na defesa dos interesses, por outro, na parte comercial. É difícil, se não encontrarmos aqui uma organização que nos defenda do ponto de vista comercial, como está hoje organizada a distribuição, fazer frente a essa situação. Agora, a visão que eu tenho não é uma visão de um espaço
de consumidores, e esta é uma mensagem que eu gostava de deixar bem marcada. Nós, se pensarmos só em Portugal, pensamos em 2% dos consumidores da Europa. Mas a Europa tem mais de 98% de consumidores, que nós temos todas as condições para lá chegar. E devemos pensar no mercado europeu e não devemos pensar só no mercado português. Quando aderimos à União Europeia, a nossa fronteira deixou de estar em Badajoz e em Caminha, está na Estónia. E nós todos temos que agir de acordo com estas circunstâncias. A moeda é a mesma, nós vamos por essa Europa fora sem nenhuma limitação. E parece que 40 e tal anos depois, que há muita gente que ainda diz, bom, mas os jovens saem daqui e têm que ficar aqui, como se as pessoas tivessem que estar agarradas a uma situação que não lhes é favorável. Nós, enquanto hoje União Europeia, temos que pensar na União Europeia, não podemos pensar só no nosso país. Isso até em termos de segurança alimentar, em termos de estoques alimentares. Eu tenho ouvido aqui verdadeiras barbaridades de programas na televisão com 2 horas a discutirem a soberania alimentar em Portugal. Ora, isso é uma coisa completamente errada. Essa soberania existe a nível europeu. Passamos fome ou pagamos o dobro. Só temos que escolher. Sim, mas não faz, é uma coisa que não faz sentido. Era como antes de entrarmos para a União Europeia, traz os montes de dizer, não, a gente precisa de produzir aqui mais hortícolas porque não podem vir da Póvoa do Varzim ou do Oeste. Não faz sentido. Nem faz sentido pensarmos dessa forma. Nós temos que pensar em termos do espaço económico onde nos encontramos, que é a União Europeia. Porque, como disse bem, não é? O nível de vida do português médio subiu à custa do agricultor e do industrial. Não é? O que no passado custava 30%, 40% ao orçamento familiar, veio para 20% e menos. Não é? Eu aí acho que tudo o que é produção primária, ainda no outro dia estava com umas pessoas de umas pedreiras, que é também um produto primário, vendem a pedra, e ele disse, nos últimos 15 anos o preço não subiu nada, nós temos ganho mais dinheiro porque ganhámos eficiência. E o agricultor tem feito mais ou menos o mesmo percurso. Tem-se ganho eficiência, e aqueles que não conseguem ganhar eficiência têm que desistir. E essa tem sido o caminho. Não há outra explicação para esta redução do número de agricultores que nós tivemos e para aquilo que ainda está para vir, porque na realidade as explorações têm que ter uma dimensão económica que permita à pessoa viver condignamente dessa atividade. E há muitos que não têm essa dimensão económica. E sem essa dimensão económica não é possível. Eu estou relativamente pessimista quanto à situação atual. Eu acho que se não for... Não. Eu sou eu sou otimista por natureza. Acho que a agricultura, antes disso, sim, acho que hoje se valoriza muito a alimentação e que os cidadãos perceberam que para ter uma vida feliz é preciso ter uma alimentação correta, é preciso ter uma vida... Dão muito a importância a isso que não se dava há 40 anos atrás. Claro. Praticar exercício, ter uma alimentação equilibrada. Porquê? Porque isso contribui para a saúde e as pessoas valorizam muito esse fator. E, portanto, vê-se na televisão, por exemplo, e vê-se a importância que tem os chefes. Há 30 anos ninguém queria ser cozinheiro. E há 20 também, poucos queriam ser. Hoje, ser cozinheiro, não é cozinheiro, desculpem, ser chefe, que é cozinheiro, é uma figura pública. Há em Portugal, se calhar, 7 ou 8 ou 10 pessoas que são chefes, que são figuras públicas. Isso não existia. Se há esta valorização da confecção dos alimentos, não vai demorar muito para que haja a mesma valorização para quem os produz. Porque, na realidade, as pessoas têm que comer todos os dias. E é o agricultor que produz esses alimentos. É o agricultor que tem essa responsabilidade. Somos poucos na Europa, mas alimentamos todos os outros. E, portanto, isso vai nos dar um estatuto, dentro de poucos anos, que mais ninguém vai ter. Porquê? Porque as pessoas podem deixar de ir ao cinema, podem deixar de viajar, mas não podem deixar de comer. E nos próximos anos, o meu otimismo tem a ver agora com o que eu vou dizer a seguir, vai haver uma alteração profunda, com base na digitalização, com base naquilo que são as novas tecnologias, que vai alterar totalmente a forma de funcionar da agricultura. A inteligência artificial, a realidade aumentada,
os 5G, o facto de os equipamentos terem o tratamento de uma parcela diferente da outra, vai mudar tudo. E, portanto, essa vai ser a grande revolução, o grande desafio, o grande otimismo que eu tenho para os próximos anos. Mas para isso é preciso, por exemplo, que a rede 5G tenha cobertura nos territórios onde há pouca gente e onde há agricultura. Sim, eu comungo desse otimismo, não é? O meu pessimismo é mais de curto prazo e de realidade interna, não é? Pois, isso aí, eu aí também... Com a subida do custo dos fatores de produção e a não capacidade de a repercutir nas valorizações das produções, eu temo que metade dos agricultores possam desaparecer muito rapidamente se não for feito nada. Pronto, aí tem uma função que o Estado não está a exercer. Vai ver este aumento da energia, o aumento dos combustíveis, o aumento dos fertilizantes são 3 fatores determinantes para o agricultor. 70% da energia utilizada na agricultura é gasóleo. Por ano consomem-se em Portugal 300 milhões de litros de gasóleo. O facto deste aumento que tem vindo a existir tem deixado os agricultores com uma margem muito mais curta. E se compararmos com os espanhóis, que têm 20 cêntimos por litro logo diretos, não são só os agricultores, são todos. Os agricultores, para além dos 20 cêntimos, ainda recebem mais por cada 1000 litros de gasóleo que utilizam, 65 euros. Portanto, recebem mais 6 cêntimos e meio por cada litro, já recebem há muitos anos, e isso permite-lhes ter uma competitividade que nós não temos. Aquilo que a CAP tem exigido ao governo é isso. Nós não queremos que nos deem, não nos estão a fazer favor nenhum, é só darem-nos as mesmas condições que outros. E atenção, o orçamento do Estado foi calculado com uma inflação de 4%. A inflação vai ser 7 ou 8%. Portanto, a receita fiscal vai aumentar em muito. Nós não estamos a pedir nenhum esforço orçamental, não. É só que não arrecadem tanto imposto e que ajudem os setores que têm mais dificuldades. Eu lembro que de maio a maio o gasóleo subiu 82%. Sim, sim. Face ao ano anterior, a janeiro, está 100% mais caro. Mais caro. Voltando ao nosso tema, o que se deveria fazer para aprofundar, melhorar, tornar mais eficiente o associativismo e dessa forma melhorar a agricultura de Portugal? Era haver uma estratégia, primeiro era haver uma estratégia para o país em termos agrícolas, que não há. Também não há para nada, a agricultura também não poderia haver, mas Portugal não tem essa estratégia. É pena, Portugal tem por ano da política agrícola comum 1.100 milhões de euros e não consegue definir nenhuma estratégia. O que tem acontecido são alterações que têm a ver com novas tecnologias, é a vinha que tem uma máquina e um tratamento completamente mecanizado, é o olival com toda a expansão que se deu. Aí sim, o investimento no Alqueva foi determinante para esse aumento da capacidade produtiva em Portugal, mas não há uma estratégia. Portugal não a tem. Para o associativismo, também, por exemplo, já dei aqui o exemplo das OPs, podia haver alguma política que incentivasse as pessoas a fazerem esses agrupamentos e a terem maior capacidade de agir perante os compradores, mas também não há, nem nunca houve. Portanto, aqui também tem a ver com a mentalidade das pessoas, que tem vindo a mudar ao longo dos anos, mas também as políticas são as políticas que alteram os comportamentos, e aqui elas não existem em Portugal para que isso aconteça. Não acha que a confusão entre associativismo e cooperativismo penaliza o associativismo? É verdade. As pessoas, os políticos não sabem, andam distraídos com isso. O único político que separou bem isso foi o ministro Capolas Santos, que separou o que era as associações de agricultores, que têm interesses que defendem a produção, que era a CAP e a CNA, e as cooperativas. As cooperativas não são organizações de agricultores. Eles querem ser organizações, acham que são, mas não são. As cooperativas defendem os interesses da transformação. É isso que é uma cooperativa, não defende os interesses da produção. São coisas distintas. E eu aí estou de acordo consigo. Às vezes esta mistura, o resultado sai mal, mas também eu nunca vi
ouvi uma vez os representantes das cooperativas fazerem uma manifestação por causa da taxa do álcool. De resto, vejo-os sempre encostados ao poder, seja o que for, qual seja a cor, qual seja a hora, qual seja o assunto, interessa sempre é passar na sombra e não ter grandes problemas. Não é isso que é o código genético da CAP. Nós defendemos, custo o que custar, defendemos a produção. Ainda recentemente, com a questão do PAN, a CAP tomou uma posição dura, o governo não gostou, manifestou, disse que isso tinha sido longe demais. Não foi longe demais. Quem foi longe demais foi quem abriu a porta a um entendimento com um partido que é completamente anti-setor agrícola e com o qual nós não podemos tolerar esse tipo de situação. A CAP não sente concorrência desleal das outras confederações, atendendo que faz mais trabalho e obtém melhores resultados, e que a remuneração do seu trabalho por parte do Ministério da Agricultura é feita só com base no critério do número de candidaturas angariadas? Sim, é verdade. E o número de candidaturas já teve outro tipo de compensação, as candidaturas eram diferenciadas consoante o número de parcelas e isso acabou. Desde Jaime Silva fez tudo para acabar com a CAP e foi nessa altura que alterou todos os critérios e que vieram prejudicar muito o trabalho da CAP. Não foi isso que nos tirou o ânimo nem a força para lutar pelo setor agrícola, mas estou de acordo com essa afirmação, porque o trabalho técnico, as soluções que a CAP apresenta não são valorizadas. A parte técnica e das soluções não são. Neste momento também o governo tem um plano estratégico da PAC, o PEPAC, teve uma resposta da Comissão que chamou a atenção para a pouca ambição que havia em termos de arquitetura verde, para o pouco envolvimento dos agricultores e das organizações que tinha. Tive 200 e tal perguntas que fizeram, nunca mais soube o que é que aconteceu. Agora ouvi na comunicação social, parece que o PEPAC está terminado, completamente feito só pelo governo, uma situação que nós não podemos deixar de criticar e de lamentar, porque sem os utilizadores nunca se consegue chegar a uma boa solução. Mas é esta a forma de trabalhar deste governo. Na sua opinião, qual a reestruturação que o Ministério da Agricultura deveria sofrer para se enquadrar no trabalho feito pelo associativismo agrícola português? O problema da transformação do Ministério da Agricultura é bastante mais vasto do que isso. Desde a entrada para a União Europeia até hoje, o Ministério da Agricultura, a única transformação que fez foi juntar o IFADAP com o INGA, que deu o IFAP. O resto está exatamente na mesma, como se a agricultura fosse a mesma de há 40 e tal anos atrás. Os agricultores evoluíram, a sua função mudou muitíssimo, mas não houve capacidade para adaptar o Ministério da Agricultura às necessidades dos agricultores que hoje têm, muito menos àquilo que são o trabalho das organizações e aproveitar tudo aquilo que elas poderiam dar. Acho que esse choque, se calhar, está próximo a dar-se. Este novo PEPAC exige que só haja um interlocutor com a Comissão Europeia. O Estado português não está habituado a isso, o Ministério da Agricultura não está habituado a isso. Aliás, a Comissão tinha 118 PDRs dos 27 Estados-membros, por causa das questões regionais, e nesta PAC disse não, agora só há um interlocutor por cada país. Portugal tinha 3, Madeira, Açores e Continente, mas depois tinha mais uma gestora do PDR, tinha mais o GPP, tinha mais o IFAP. Neste sistema estão metidos as direções regionais, a DGAV, o ICNF, enfim, um conjunto de interlocutores que a Comissão já disse só quer um. Não sei, não vi ainda nenhuma preocupação no sentido de responder a esta exigência da Comissão. Vamos ver. Agora, que o Ministério da Agricultura de há 40 anos, que é este, não se ajusta às necessidades de hoje, isso não tenho dúvida nenhuma. Na minha opinião, a minha opinião é que o Ministério da Agricultura está à espera da regionalização.
Isto é se integrar em organismos regionais e já... Eu espero que essa questão da regionalização também ainda esteja longe, porque assim, o país é muito pequeno. A experiência espanhola da regionalização, que eu já acompanhei e já estudei várias vezes, tem coisas terríveis. Por exemplo, um caminhão sair com uma matéria do sul de Espanha para o norte, para cumprir a legislação, tinha que parar para aí umas 4 vezes para descarregar. Uma simples tabuleta proibido fumar, cada região tem a sua, ou é a letra, ou é a cor, ou é o tamanho. Isso gerou, em termos judiciais, cerca de 3 milhões de processos por ano, porque depois é muito complicado. Os poderes regionais acabam por não existir um verdadeiro mercado único em Espanha. E eu pergunto-me se faz sentido num país com a dimensão do nosso, se a verdadeira solução para este aumento de desenvolvimento estaria na regionalização, com um país que está concentrado em Lisboa e no Porto. Reparem que houve um partido que fez campanha só em Lisboa e no Porto, não foi mais lado nenhum, nem a Santarém foi. E é a terceira força política em Portugal. Acho que isto devia levar os políticos e os cidadãos a pensarem, porque como é que se pode querer melhorar com regionalização, com esta forma democrática que existe em Portugal? Pois vejo difícil. Não me parece que depois haja a compensação as regiões que são pobres e que têm dificuldades, com uma regionalização ainda vão ficar pior, porque têm poucas pessoas e porque depois esse fosso, na minha opinião, ainda se vai agudizar mais. Mas pronto, é a minha opinião. A ver, vamos. Que reforma estrutural precisa o associativismo agrícola de Portugal? Pois a reforma estrutural, essa pergunta não... Acho que o associativismo agrícola em Portugal tem dado resposta. Acho que aquilo que precisava era exatamente essa clarificação do que é as associações e o que é que são as cooperativas, na mente até dos agricultores, dos políticos, das pessoas, porque acho que essa é uma das questões que também em 40 anos não mudou nada, está na mesma. Mas acha que não é um bocadinho caricato, por exemplo, os nossos governantes receberem toda e qualquer associação? Isso é assim, eu não vou responder por aquilo que eles deviam fazer ou não deviam fazer. Sim, não, mas eu falo... Eu acho que eles fazem isso de propósito exatamente para dividir. Eles reinam dividindo. E, portanto, é sempre mais interessante ir dividindo. É sempre mais interessante também, tem que ouvir e respeitar as questões das clientelas políticas e depois vai dar nisso. E, mais uma vez, as organizações acham sempre que conseguem resolver o problema diretamente. Isso é muito português. As pessoas acham que conseguem ir ao IFAP e resolver o problema e que não precisam de ninguém. E, portanto, enquanto houver essa mentalidade e depois enquanto os organismos também se puserem a jeito para isso, pois não se sai daqui. Eu enquanto fui dirigente associativo, a minha experiência relativamente aos associados, o que eles entendiam que eu seria um bom presidente é se tivesse bons contactos do ponto de vista político e se fizesse umas reuniões e trouxesse dinheiro. Era aquilo que os meus associados esperavam e não queriam pagar e não pretendiam pagar nenhuma cota, era ao contrário, é que a associação lhes angariasse dinheiro, não é? Eu acho que isto está um bocadinho... Essa é uma questão-chave. Eu falo aqui com os meus colegas espanhóis e os agricultores em Espanha pagam bem para as associações. As associações têm uma cotização bastante elevada e depois conseguem também fazer mais serviços. Aqui há sempre esse problema que as pessoas acham que não têm que pagar, querem receber primeiro para pagar depois. E essa é uma questão complicada. Pois, porque o meu entendimento, claro que eu tenho um pensamento um bocadinho nórdico ou diferente, não é? Que é, quem se candidata devia candidatar com um caderno de encargos e com um orçamento. Dizer, meus amigos, nós podemos fazer isto, mas vais-vos custar estas cotas a cada um. Martim, se o governo, se a política em Portugal se permite que se decida um governo sem conhecer o governo, as pessoas votam num candidato, ninguém sabe quem é o Ministro das Finanças, o Ministro da Agricultura, nenhum, mas nenhum partido. Sim, sim. Portanto, as pessoas
votam no escuro. Era o mínimo, era que cada um dos partidos dissesse, olha, eu se for governo, se os portugueses votarem no meu partido, o governo é este. Mostrem lá os outros, o governo é que apresentam. Para quê? Para que as pessoas também pudessem já avaliar aqueles que iriam gerir o seu setor. Mas isso nunca aconteceu. Uma vez com António Guterres, que fez um governo de sombra, e quando tomou posse já sabia o que era. Tinha uma grande vantagem, é que as pessoas iam tomando conhecimento dos problemas e dos dossiês. E assim não. Primeiro, acho que a escolha dos ministros é feita às vezes à última da hora, tomando como critério, por exemplo, o género, tem que ter tantas ministras como ministros, e não avaliando nem sequer as capacidades que têm. Aquele método que a Comissão tem, que os comissários têm que ir ao Parlamento e ser depois disso é que são aprovados, e alguns deles já chumbaram, porque não manifestam logo desconhecimento e incapacidade para os problemas. Eu acho que se isso fosse feito em Portugal, muitos deles também chumbavam. Obrigado. Esta aqui é um bocadinho polémica. As associações não estarão desvirtuadas por passarem de representar os interesses dos agricultores. Não o fazem. Não contestam de forma eficaz o mau funcionamento do Ministério da Agricultura e passam a prestar-lhes serviços em concorrência com as consultoras. Eu sei, isso deve ser um consultor. Nunca vi concorrências com as consultoras. Claro. E, portanto, nem sei o que é que está a dizer, se não representam nem defendem. Eu, na realidade, as pessoas têm que pensar no país em que vivemos. Quando acabamos de assistir a uma crise na saúde, em que as pessoas que têm, que estão para nascer uma criança, têm que andar 60 km para irem a uma maternidade, e quando isso era um sistema que funcionava bem, as pessoas, ninguém explica que foi o fim das parcerias público-privadas que levou a esta crise. Por uma questão ideológica, o governo acabou com elas porque não se podia dar ao grande capital nem à iniciativa privada gerir a saúde. Veja o resultado que deu. Quando, nestas circunstâncias, e quando depois disso se viu o que aconteceu com uma decisão de uma obra emblemática que há 50 anos que está para se decidir e ainda não se decidiu. Há 50 anos, eu repito. E não aconteceu nada, os ministros mantêm-se lá. Eu pergunto, como é que se pode pedir a uma organização como a ACAP que consiga ainda fazer mais do que o que faz, quando no Parlamento o assunto agricultura não aparece por nenhum líder, por mais que nós façamos força, por mais que nós pressionamos nesse sentido, e quando a saúde chegou ao ponto a que chegou, e não acontece nada. Não, isto é visto tudo como normal, não é? Pois, mas esse é que é o problema, é que é tudo normal e não é nada normal. Se me perguntassem há 10 ou 15 anos que determinados fenómenos iriam existir em Portugal, não é? Eu diria a pé juntos que era impossível, não é? Era impossível um ministro desautorizar o primeiro-ministro que não fosse demitido, não é? Mas eu estou de acordo consigo, mas quer dizer, quando nós acabámos de verificar isso em Portugal, e o Presidente da República também permitir tudo isto, quer dizer, Claro. Agora o falhar de uma coisa gravíssima que aconteceu semana passada. Não, já tinha acontecido há um mês. A ministra comprometeu-se, e o Estado devia de ser uma pessoa de bem, a pagar aos agricultores, e anunciou esse compromisso publicamente, a dizer que no dia 30 de maio ia adiantar aos agricultores 50% da sua ajuda da política agrícola comum. As pessoas sabem quanto é que recebem e também sabem quanto é que é 50%. Assumiram compromissos, porque tinham a informação do Estado que iria pagar no dia 30 de maio. Pois não pagou no dia 30 de maio, como não pagou no dia 30 de junho, como não sei quando é que vai pagar. Eu vos garanto uma coisa, se não pagar até sexta-feira, depois a CAP vai voltar a criticar. Mas eu não sou o governo, nem sou o Presidente da República, mas faço aquilo que está ao meu alcance, que é continuar a denunciar essas situações. Sim, é inaceitável, não é?
É inaceitável. Em qualquer Ainda, país, a ainda há dias. própria oposição não permitiria uma questão como estas. O governo pode prometer fazer um aeroporto e não o fazer, mas isso não afeta diretamente a vida das pessoas nos pagamentos e nos compromissos que têm que realizar. Um político tem que saber que não pode fazer esse tipo de compromissos, que isso afeta a vida das pessoas, em muito. Eu recebi dezenas de mails de pessoas a dizerem o que é que eu faço, que eu tenho compromissos para cumprir. Não, e agora imagino que é o contrário, que algum de nós se atrasa a pagar as finanças, Leva uma multa não é? e é-lhe penhorado as coisas se não E as pagar. coisas, se não pagar. Só que aqui há duplicidade de critérios, não é? Critério, exatamente. Ainda há dias um familiar enviou um e-mail à Caixa Geral de Depósitos a pedir para tratar de um assunto. Lhe disseram que seria tratado quando o colega viesse de férias. Agora imagina uma empresa que deva à Caixa Geral de Depósitos que lhe diga, olha, nós vamos pagar quando o gerente vier de férias. É exatamente a Isto mesma situação com é inaceitável. a política. O que fazer com as associações fantasma, entre aspas, que têm o mesmo presidente há dezenas de anos e muitas delas não cumprem as regras legais? Não detêm registros associados, pagam cotas, não apresentam contas à Assembleia Geral, etc. Pois, isso é uma verdade, e eu sei de casos desses, mas o pior é que são reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, que fazem serviços que, como se nada disso acontecesse, e recebem fundos comunitários. É vergonhoso, mas isso só tem a ver com falta de fiscalização do Estado. O que fazer para tornar mais eficaz o lobby agrícola português em Bruxelas? Eu aí é sempre possível melhorar, mas eu não conheço nenhum lobby tão bem organizado como o agrícola, estou a falar do caso português, em Bruxelas. Não conheço nem na indústria, nem no turismo, nem no comércio. Acho que a agricultura tem aí um lobby muito mais forte do que tem qualquer um dos outros setores. É sempre possível fazer mais. Se tivesse, sei lá, mais meios, se calhar podia fazer mais. Mas face àquilo que são as estruturas dos outros setores, acho que aí a agricultura está muito, mas muito, muito mais avançada. Como deveria o Ministério da Agricultura financiar as associações agrícolas pelos serviços de interesse público que prestam ao mundo rural? Eu acho que não era o Ministério da Agricultura. Eu acho que aí primeiro deviam ser os agricultores que deviam receber essa compensação por aquilo que os ingleses chamam dos public goods. São bens públicos que não são remunerados por ninguém e que os agricultores fazem. E nessa linha, as organizações também que prestam esses serviços poderiam ter alguma compensação. Mas eu acho que aí é mais grave ao setor agrícola, é mais grave aos produtores florestais que fazem retenção de carbono e que não recebem nada dos créditos de carbono e que essa negociação se faz entre governos, é mais grave aos agricultores que cuidam da paisagem, como por exemplo nos Açores, e não há nenhuma compensação por isso. É mais grave no Douro, onde o homem teimou contra a natureza e conseguiu criar aquele cenário fantástico, e os turistas vão lá e os agricultores não recebem nada disso. E esse sistema, porque eles geram impostos, porque deixam taxas de turismo, mas esse dinheiro não chega ao agricultor. Acho que aí há um caminho a fazer e há um valor que deveria chegar àquele que faz esse trabalho e não chega. Eu sou muito defensor de que se faça do ponto de vista associativo e até comissões de vitivinícolas por aí fora, de calcular as contas de cultura e incorporar nelas, portanto, avaliar o dinheiro que falta para equilibrar a conta, para que o agricultor tenha uma vida digna. E ser essa a remuneração dos serviços do ecossistema, não é? Porque eu, quando avalio a parte florestal e faço as contas de cultura, não é questão de longo prazo que é o problema. A questão é que os custos são maiores que os proveitos, não é? Portanto, se não entrar dinheiro para equilibrar... Você devia mandar essas contas para o governo, porque eles vão apostar no tal mosaico florestal, vão enfiar 650 milhões do PRR, convencidos que vão encontrar uma solução milagrosa e que vai resolver o problema. Mas deviam ver as suas contas primeiro, porque
que não vão fazer Não, nada disso, vão gastar o dinheiro e no fim eu não vai dentro, acontecer nada. claro, eu dentro de 2 ou 3 semanas vou estudar aquela legislação e o dinheiro lá está e vou dividir os milhões de euros pela área. Não, E mas depois, antes disso, façam uma análise de quem é que são as pessoas que vão executar, quem é que está disponível para fazer esse tipo de presença nesses territórios, porque eles esquecem-se é que quando lá havia pessoas, as pessoas viviam miseravelmente, e isso foi há claro, 50 anos. E claro. hoje, e bem, as pessoas não precisam disso. E é aqui que está o problema. Aquilo tem que ter uma solução que seja sustentável ambientalmente, mas antes disso tem que ser sustentável economicamente. Isso só com dimensão e só com uma gestão profissional. E é isso que não é a solução que está a ser apontada. Enquanto não for assim, depois não vamos a lado nenhum, na minha opinião. Sim, claro, mas isso eu concordo consigo. Eu acho que se está a reinventar e problemas que já existiram nas ZIF e que não se aprendeu nada. É um lugar de se aprofundar as coisas. Mas pronto, isto também começava também. Já agora que estamos a falar no que não se aprendeu nada, essa é uma das características das políticas agrícolas em Portugal. Eu faz-me a maior confusão, tenho dito isto a todos os ministros, como é que Portugal continua a definir políticas de apoio aos jovens agricultores e não sabe o que é que aconteceu aos jovens agricultores que apoiou em 1992, que têm mais de 70 anos hoje. O que é que aconteceu? Porquê que uns não conseguiram montar o seu negócio e porquê que outros conseguiram? Foi a dimensão? Foi a cultura que escolheram? Foi a falta de formação? O que é que aconteceu? Que condições é que eram precisas ser criadas para que os casos de insucesso diminuíssem? E, ouça, ninguém em Portugal consegue responder a esta questão tão fácil à partida. O Ministério tinha meios de os fazer. A CAP já se predispôs a fazer esse estudo, desde que eles nos dessem os dados, mas ainda não fui capaz, eles não nos dão. Sim, mas da minha parte esse é um tema que a mim me é caro, que é a taxa de insucesso não chega a 50%. E a taxa de insucesso nas novas tecnologias é superior a 90%. Não é? Agora, há um ponto que é chave, que é quando o sistema é cego na avaliação da competência de quem se candidata, é a mesma coisa que colocar a minha filha, que é menor, a gerir o PDR ou o PEPAC. Qualquer decisão que tome é aleatória. Mas aí... Repare, o exemplo que eu costumo dar é alguém que tenha entre 18 e 41 anos, que não os tenha feito, que tenha um lote industrial, ou cedido gratuitamente, ou arrendado, ou do próprio, e queira fazer uma fábrica de calçado, não tem as ajudas públicas, não lhe são dadas. Ele tem de saber sobre o fabrico de calçado, de equipamentos, de montar equipas, por aí fora, de marketing, por aí fora. Na agricultura, não, basta ter o lote. Oh, Martinho, mas aí quem tem culpa disso é quem lhe aprova o projeto. Neste caso, sim, o Ministério da Agricultura. E também posso dizer quem lhe faz. Já chegaram aqui à CAP pessoas, nós hoje já não fazemos projetos, nesta altura achámos que não era uma coisa muito relevante, porque não nos deram condições para isso, e chegavam aqui pessoas, olha, tenho aqui esta terra, faça-me um projeto. Mas eu disse, mas faça-lhe um projeto do quê? Do que der mais dinheiro. Disse, homem, mas você sabe fazer o quê? Isso não me interessa. Disse, mas você quer uma cultura que não percebe nada da cultura, não sabe como a vai comercializar. Olha, quero que eu lhe diga mais, nós não fazemos projeto nenhum. E ele depois ia ali ao lado e fazia-lhe um projeto. Sim, portanto, nestas circunstâncias, e eu estou de acordo consigo, as pessoas acabam por ser lançadas no negócio que depois não têm capacidade para o levar por diante e acham que é com o apoio que resolve o problema. Pois estão muito enganados. Sim, mas o que acontece é que há um princípio que está nos apoios com o qual eu concordo e que no país não, estamos um bocadinho equivocados sobre ele, que é o princípio da idoneidade. Isto é, nós somos consultores, aparecem-nos alguém que quer fazer um projeto, dizemos as coisas certas e à terceira ele insiste que quer fazer a mesma coisa, não somos nós que nos vamos substituir à pessoa. Já tivemos alguns casos, não muitos,
que achávamos que nunca iria ter sucesso aquela pessoa naquela atividade e tiveram. E, portanto, quem somos nós para achar que somos melhores ou sabemos avaliar os Não, outros? eu estou de acordo, não somos nós que vamos avaliar isso, Agora, mas há aqui agora, um agora, conjunto de, vamos lá ver, há até agora um tem, conjunto de circunstâncias sim, mas que se tem que, aprovam num projeto que não, tem que já se haver, podiam evitar. claro, não, mas quanto aos jovens tem que haver, na minha opinião, tem que haver estágio durante 1 ano e provas públicas perante técnicos do Ministério da Agricultura. E a partir daí, isto aí está escrito, é um artigo de público que tem alguns anos, portanto estou à vontade. Como avalia a evolução do associativismo agrícola nos últimos 20 anos? Houve uma redução do número de associações, houve uma maior profissionalização, mas ainda tem as lacunas que já falámos. Acho que na parte dos agrupamentos produtores não conseguiu ainda atingir aquilo que seria desejável. Acho que há muitas outras, por exemplo, na questão das OPPs, das Associações de Produtos Pecuários. Hoje o estado sanitário do país não tem nada a ver, evoluiu muito, fruto dessas organizações e do trabalho que fizeram. Acho que houve uma evolução positiva, mas era necessário que também existisse uma evolução do Ministério para que as coisas tivessem outro rumo e se pudesse utilizar os tais 1.100 milhões por ano para dar algumas linhas políticas às atividades a desenvolver, e isso poderia levar, eu acho que neste ponto em que estamos com a questão da digitalização, da inovação, penso que não é o caminho da terra futura que vamos lá, era um caminho diferente, mas esse vai ser muito necessário para a evolução do setor. Não é perceptível que em Portugal, quando um agricultor quer saber sobre olival, dirige-se a que universidade? Quando quer saber de vinha, dirige-se a onde? Quando quer saber de uma atividade qualquer. Eu vou à Espanha, se eu quiser saber de olival, sei que vou à Universidade de Córdoba e que tem lá todo o conhecimento científico sobre olival. Se quiser outra atividade qualquer, vou a outra universidade. Cá, o conhecimento cada um puxa para o seu lado, cada universidade quer ter cada vez mais cursos, as universidades transformaram-se em modelos de desenvolvimento das cidades, como Vila Real, não há nenhuma cidade hoje que não tenha, as que optaram por isso cresceram muito mais do que as outras. Aqueles que não optaram pelo ensino universitário ficaram muito atrasados. Veja-se o caso de Vila Real, de Bragança, de Viseu, de Aveiro, em todas nós temos uma oferta universitária brutal. E hoje essas universidades também descobriram que era um bom negócio os alunos estrangeiros. Mas quando os setores, neste caso o setor agrícola, que necessitava de ter sempre conhecimento para lhe permitir andar na frente, pois esse conhecimento tem que ir buscar ao estrangeiro porque cá não há. E isso é uma limitação muito grande. Sim, mas cá nós somos muito, muito bons nos diagnósticos, não é? Eu farto-me de ler investigação e experimentação que diz que se fez aquilo, mas que o melhor é voltar a experimentar. O que deve fazer o associativismo agrícola no momento atual para que a subida da inflação não mate os agricultores, não os faça desistirem da atividade? Pois, isso era bom que o associativismo pudesse fazer alguma coisa, pois o problema da inflação é um problema que nem sei se o Estado português consegue ser eficiente nessa matéria. Isso é um problema que está a afetar o mundo inteiro, está a afetar todos os países do mundo, e cada um tentará minimizar isso, mas isso só com políticas macroeconómicas. Eu acho que aí a Europa é um espaço económico em que as decisões são muito lentas, em que os efeitos demoram mais tempo a sentir-se do que nos Estados Unidos. Veja-se no Covid, cá o PRR está a começar agora a chegar, e não é às empresas, no caso português nem às empresas chega. Os americanos já receberam todos nas contas 3 ou 4 vezes o dinheiro chegou às empresas muito rapidamente, os planos são mais eficientes, mais rápidos do que são na União Europeia.
Eu aí tenho pena, mas eu acho que o associativismo agrícola para a inflação não consegue ter instrumentos nem skills para isso. O que devem fazer os produtores de leite para combaterem a crise que se abateu sobre eles? Em primeiro lugar, devem ter o leite é uma coisa estranhíssima, que é difícil de explicar, porque teoricamente as cooperativas deviam ser dos produtores e a Lactogal também devia de ajudar os produtores, mas na prática não é nada disso que acontece e o setor tem tido os problemas que tem. Acho que aí há um problema. É um caso de um setor que tem a Lactogal é um monopolista e poderia ter tem condições para isso, para ter influência no preço e remunerar melhor os produtores. Eu acho que a discussão do leite é sempre uma discussão enviesada, porque fala-se no leite, mas não se fala no queijo, não se fala nas natas, não se fala na manteiga, não se fala no iogurte. E estarmos a discutir só o preço do leite, deixamos todos os produtos que têm um valor enorme de fora e nesses produtos há ali margem para isso. Há também aqui alguma insensibilidade, para não dizer outra coisa, da distribuição, porque com mais 2 ou 3 cêntimos os compradores de leite compravam o mesmo leite, os consumidores, e isso fazia toda a diferença para a produção. O Governo recebe, por norma, os representantes de qualquer associação agrícola. Concorda comigo que o Governo só deveria receber a Confederação por ser a entidade de cúpula do associativismo, o qual deveria estar devidamente organizado em associações, estas em federações e estas associadas na Confederação? Isso é um modelo, eu diria, académico, muito verticalizado, muito soviético. Acho que deveria ser dado era o verdadeiro papel e peso a cada uma das organizações. Acho que estar a impedir que isso acontecesse, o Governo, se tiver alguma sensibilidade, percebe que a CAP não são as pessoas que estão aqui na CAP, porque nós, quando tomamos uma posição, consultamos as nossas associações e há esse trabalho em conjunto. Agora também não me parece que esse sistema pudesse ser assim, por uma coisa que lhe vou explicar. A CAP muitas vezes não pode tomar a posição que uma associação do setor A pretende. Porquê? Porque isso colide com outros interesses de outros setores que estão cá dentro. E é legítimo que eles queiram defender o melhor para o seu setor. E que peçam isto e mais isto e coisas que são legítimas. Não é legítimo que eles exijam que a CAP peça isso, porque isso colide com os interesses do outro setor. E, portanto, aqui acho que não podia ser assim tão verticalizado, até porque isso nos ia trazer aqui vários problemas e bloqueava o sistema. Eles têm que ter... Há setores que têm mais capacidade de reivindicar do que outros, porque estão mais bem organizados, porque conseguem chegar melhor à comunicação social. Agora, a CAP, eles ficam às vezes muito... Já houve setores que faziam parte da CAP, nas crises, nomeadamente na questão do Jaime Silva, acabaram por sair porque acharam que a CAP não os defendia. Queriam que a CAP tomasse posições que punham uns setores contra outros. E isso é que não podem pedir à CAP. Claro. O que fazer para obter um desenvolvimento sustentável, harmonioso, ao longo de todo o território rural? Pois isso era uma resposta para 1 milhão de euros. Eu acho que aí volto a dizer, eu acho que só para isso tem que ter 3 questões. Tem que ter aqui o conhecimento científico a ajudar a encontrar soluções face àquilo que vão ser as próximas décadas. As alterações climáticas vão ter um impacto grande. Vai ter que haver a captação, não é só captação, a utilização mais eficiente possível da água, que vai ser um recurso escasso e que as pessoas ainda não perceberam, e acho que os agricultores às vezes não têm essa noção. Nós, se não tivermos água, se a agricultura não tiver água, não consegue produzir alimentos, porque 80% dos alimentos são água. E eu ainda ontem ouvi uma reportagem na televisão, a mesma conversa, que a agricultura gasta água. Não, eles têm que perceber, os consumidores, que a água que os agricultores usam depois vai nos alimentos que eles consomem. Se nós não tivermos água, não há alimentos.
E esse é um fator muito importante para que se possa desenvolver esse desenvolvimento harmonioso. Isto depois tudo, como já foi hoje referido, nos próximos anos tem que ter aqui a ajuda da tecnologia, tem que ter aqui as novas, a inteligência artificial, os sensores, os computadores, a tomarem decisões que sem eles não conseguimos ser tão sustentáveis nem tão eficientes, e também precisa de haver uma política fiscal que permita que as pessoas vivam em melhores condições nas zonas do interior onde ninguém quer viver. Porquê? Porque é mais difícil viver lá e porque isso não compensa. Aliás, na década de 80 fez todas as autoestradas e estradas que nós temos com a ideia de que se ia desenvolver muito e assim impedir que as pessoas saíssem do interior. Depois ainda saíram mais rápido, que vêm mais depressa para o litoral. E foi isso que aconteceu. Mas elas saem porque não têm condições económicas para ir viver. E no interior, se não for agricultura, é difícil arranjar outras atividades. O turismo, em alguns sítios, funciona, mas funciona muito sazonalmente e as pessoas têm que viver o resto do tempo. E depois o resto das coisas, eu não posso acabar com os tribunais, com as maternidades, com tudo e querer que as pessoas vivam lá. Isso é uma capacidade de atração. Eu já escrevi publicamente que só quando fizer um referendo em Portugal que aceitem que metade dos fundos sejam gastos só no interior, é que a coisa muda. Até lá, lembro-me sempre da Ministra da Coesão que anunciou com pompa e circunstância 30 milhões de euros de investimento no interior e no mesmo dia o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou 300 milhões de euros para os metros de Lisboa e do Porto. Pronto, está respondido. Não, mas essa é a resposta. Que já vem daquilo que falámos há pouco, de haver menos pessoas no interior, menos votos, menos dinheiro, menos desenvolvimento. Quanto à questão da água, eu tenho uma amiga que é engenheira do ambiente muito pragmática e que diz que nós complicamos tudo. Temos tanto mar à volta que é só dessalinizar. Pois, há de perguntar a essa sua amiga como é que, com os preços que custa dessalinizar, como é que a gente pode usar a água para a agricultura a esses preços. Isso só também... Ela disse para irmos ver a Israel. Pois, está bem, mas é que Israel não tem outra alternativa e na realidade eles conseguem... Eu também posso fazer uma pista de ski ali no Terreiro do Paço, custa-me é muito caro. Eu Claro. faço. Sim. O problema é o custo. Claro. Cooperativas e associações fazem parte do associativismo. Quais as vantagens e inconvenientes de cada? Ou seja, em conclusão, qual o mais interessante como associativismo? Não, são coisas completamente distintas. É a mesma coisa, as pessoas que acham que é igual, o exemplo que eu tenho de dar é a pessoa quando vai para a cama veste o pijama, quando vai para a praia põe o fato de banho. E é a mesma pessoa. O associativismo tem como objetivo não ter qualquer atividade económica, e as associações não podem ter atividade económica, prestam serviços, mas não compram nem vendem produtos, portanto não podem ter atividade económica, estatutariamente está-lhes dado, enquanto as cooperativas é exatamente o contrário. As cooperativas são estruturas que foram pensadas para comercializar. E esta é a grande diferença. As associações defendem a produção e prestam serviços no âmbito da produção, as cooperativas transformam e comercializam ou têm fatores de produção. São ambos úteis ao agricultor, mas são com objetivos e com funções completamente diferentes. Mas ambos são necessários. Como explica que existam associações de regantes com resultados muito dispares no trabalho que executam? Pois, aí tem a ver com um conjunto muito grande de fatores. Há perímetros de rega que foram executados há 50 anos e que não ultrapassam os 30% de utilização. E há outros que têm utilizações muito superiores. O exemplo mais recente, o Alqueva, que se pensou, algumas pessoas pensaram que nunca ia regar, que ia ser a mesma questão que já se tinha verificado no perímetros de rega, ultrapassou tudo isso e tornou-se com uma taxa de utilização bastante grande. Porquê que isso sucedeu? Tem a ver com um conjunto de fatores muito grandes, isso levava só um programa, vou só dar 2 exemplos. O perímetro de rega do Mira, que está a 40% da sua utilização, portanto ainda tem mais de 60% para ser utilizado, foi criado muito antes do Parque Natural e agora todos os problemas que ainda ontem também vi numa televisão, uma peça vergonhosa com professores universitários a dizerem
barbaridades e erros crassos e vim a descobrir que as poças são um ecossistema muito importante. Cuidado aí no resto do país, não haja nenhuma poça de água que se forme, que é um ecossistema muito importante. Há aqui situações que nós não conseguimos ultrapassar e que se tornaram problemas, e hoje o setor agrícola tem um conjunto muito grande de problemas para enfrentar, porque também há pessoas que vivem disso, há pessoas que trabalham nas universidades e que precisam de ter o seu sustento à custa de coisas que não têm o impacto que lhe querem dar. Eu tenho um amigo que tem uma explicação, é que hoje há poucos rurais em Portugal. Ou seja, as pessoas que habitam no mundo rural passam os dias a olhar para um ecrã de televisão, de computador e de telemóvel. Saem de casa para ir trabalhar, vão às compras, voltam e não conseguem perceber o que é que faz o agricultor que é vizinho ao lado, as atividades que desenvolve. Sim, e cada vez são menos os Leva agricultores. uma fratura, não é? Cada vez são menos agricultores. Quando nós entramos para a União Europeia, 25% da população portuguesa trabalhava na agricultura. Quer dizer, hoje são 5%. Tinha há 40 e tal anos, toda a gente tinha alguém na família ou conhecia alguém que era agricultor. Hoje não é o caso. Sim. A última questão, que estamos a chegar ao limite do nosso tempo. Qual a formação que se devia fazer para motivar os agricultores a associarem-se, visto que quase nenhum cidadão acredita que os portugueses gostem de se associarem? Eu acho que isso tem a ver com a própria formação, eu diria, com a educação que se dá nas escolas. Eu acho que esse é um dos fatores que falha, como falham muitos outros. Eu acho que na educação nas escolas falha, por exemplo, incutir nas pessoas que o exercício físico é uma coisa importante para uma vida equilibrada, como falta incutir que o associativismo é uma coisa importante para o desenvolvimento das sociedades, como o voluntariado é uma coisa importante, como um conjunto todo de conceitos. Nós nunca conseguimos desenvolver isso nos cidadãos portugueses, é uma característica que toda a gente reconhece, um bocado o individualismo, mas eu não vejo outra forma, sem ser logo de pequeno, nas escolas, haver uma sensibilidade e haver uma formação para que as pessoas fiquem conscientes das vantagens que podem ter dessa sua participação, eu diria quase cívica. As pessoas também ligam um pouco à política, ou cada vez ligam menos. Eu acho que é por causa do sistema que já falei, da contabilidade dos votos, e as pessoas cada vez estão mais distantes dos políticos, cada vez a política é mais uma carreira quase profissional, e isso afasta as pessoas, afasta o mundo real da política, e isso tem a ver com também esta sensibilização que era preciso. Acho também que em termos de educação há uma falha muito grande, é que os cidadãos hoje, as crianças e depois mais tarde os cidadãos não têm um conhecimento do que é a União Europeia, do que é que são os instrumentos que ela tem, da forma como ela contribui para a vida dos cidadãos. Eu digo que se os ingleses, nas estradas que foram feitas com o apoio da União Europeia, tivesse uma lista azul, os edifícios fossem pintados de azul, aquilo que eles comem com o apoio da União Europeia, que comiam com uma lista azul, eles nunca tinham saído da Europa. Nunca tinha existido Brexit. Acho que todos os países, o que é mau vem de Bruxelas, o que é bom é feito pelo Governo Nacional. O exemplo top disso é a Madeira e a obra do Alberto João Jardim, como se o dinheiro que ele lá melhorou a Madeira, e bem, fosse de lá. Era europeu, era do continente outra parte, e muito pouco era da Madeira. Mas pronto, é assim que as pessoas depois interpretam as coisas. Pois, Mira, muito obrigado. Nesta parte final, eu podia, entre a sua introdução inicial e aqui as perguntas dos nossos participantes, faz aqui um resumo para a memória futura Com certeza. do que é que nós devemos reter, do que é importante. Eu acho que o que é importante é que o setor agrícola seja, por um lado, compreendido pelo resto da sociedade, é uma coisa importante nos próximos tempos,
era importante que os partidos políticos e o governo tivessem uma noção real do que é a agricultura e enfim, do papel que desempenham e do enquadramento que ela necessita, e também aqui que os agricultores tivessem mais esta noção de que juntos se consegue ir mais longe e que têm na CAP um apoio incondicional. Nós acho que isso hoje é reconhecido. Nós não somos uma organização do Sul ou do Centro ou do Norte, não somos do setor A ou do setor B. Aquilo que defendemos tenta sempre ser o mais horizontal em termos nacionais. Luís Mira, muito obrigado. Nada, Foi obrigado. um enorme gosto ouvir o secretário-geral da CAP, e um enorme contributo para criar massa crítica, quer no mundo rural, quer no mundo urbano. Conseguimos atingir os objetivos que nos propusemos de contribuir para um serviço público à sociedade portuguesa que fazemos nestes agromeetings. Agradeço aos participantes que estiveram connosco durante esta hora e meia, e cá continuaremos na próxima quarta-feira com um novo agromeeting. Portanto, obrigado a todos. Obrigado, Zé. Uma boa noite, um grande abraço. Obrigado. Obrigado.